Bom pessoal, então a nossa última e sexta videoaula vamos estar abordando o conteúdo de histórico da educação à distância no Brasil, legislação da educação à distância. Primeiramente, vamos falar sobre o histórico da EAD no Brasil. Na década de 1930, com a Rádio Escola. Então, houve esse surgimento em 1930 com o Edgar, no Rio de Janeiro. Foi o pontapé inicial da EAD no Brasil. A partir de 1940, o ensino veio através das correspondências, a criação do Instituto Monitor e do Instituto Universal Brasileiro. Já na década de 70, tem um projeto Minerva e a Universidade de Brasília com o mesmo sistema, já começando essa ideia de educação à distância. A partir de 1991, utilizou essa interação através do uso da televisão. Houve essa iniciativa da Fundação Roquete Pinto e em 1995 o Ministério da Educação lança um canal exclusivamente educativo, que é a TV Escola. Hoje faz parte da televisão das diversas escolas que nós temos espalhadas pelo Brasil e passa a investir também na educação à distância por meio da Secretaria da Educação à Distância. Hoje ela está extinta, existe um departamento efetivo que comanda a educação à distância no Brasil. Bom, no ano 2000 surgiu a questão da internet com a educação à distância e a Universidade Aberta foi a pioneira para fazer os cursos à distância na parte da graduação. Então teve a Rede ETEC, que é voltada para a educação profissional e tecnológica, instituída por meio do decreto 7.589, de 26 de outubro de 2011. A educação à distância é uma modalidade que permite a construção de aprendizagem autônoma. O aluno pode, durante seu dia, estar tendo essa autonomia de estar verificando seus horários, aprendizagem, separação de material, os horários de estudar, quando solicitar a ajuda, colaboração do professor, do tutor. Então ele tem essa busca autônoma da aprendizagem. A educação à distância é capaz também de fazer a leitura de um ambiente com interfaces múltiplas de caráter intratextual e hipertextual, em uma linguagem midiática com a qual você se vai deparar cotidianamente no seu percurso formativo. Com o passar do tempo, ocorreu uma mudança em relação aos recursos tecnológicos usados na educação à distância. Nesse caso aí, nós vamos apresentar alguns exemplos, como a rádio, as cartas, a televisão e a internet, algumas delas já citadas anteriormente. A internet proporciona contato com as pessoas de várias partes do mundo e oferece uma infinidade de recursos. Então nós temos aí a questão da videoconferência, o bate-papo, que é o que está no nosso dia a dia, através dessas redes sociais, os serviços de voz, comunicação por voz e vídeo, o e-mail, as comunidades virtuais, nesses casos, através dos chats que nós temos dentro do Facebook, do Twitter, os fóruns, através das listas de discussão, os blogs e a educação à distância, que é o nosso foco. A EAD hoje ocorre não por meio de uma única mídia, mas por meio da utilização combinada de vários desses meios. Então são várias mídias unificadas que conseguem estar dando e transpor essa questão da educação à distância. Então a questão do material impresso, que traz o conteúdo da disciplina para a leitura diária, o ambiente virtual de aprendizagem para interagir com seus pares por meio de fóruns, chats e tarefas, os encontros presenciais com professores, tutores e colegas da turma. Nossos encontros, já tivemos um e ainda a prova presencial e faremos ao final do curso uma nova prova presencial. Tá? Lembrando que dentro do nosso regulamento e dentro da lei, 20% das aulas da educação à distância são feitas de forma presencial. Na maioria dos cursos, a comunicação ocorre por meio do correio eletrônico, aí no caso o e-mail em lugar da carta convencional enviada pelos Correios. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, de 20 de dezembro de 1996, teve alguns parâmetros com o objetivo de regulamentar os processos formativos e, através dela, nós encontramos os princípios e fins da educação, a organização e os sistemas e níveis de ensino. O artigo 80 lhe diz:
através dessa lei de diretrizes e bases. O poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e a educação continuada. Os incisos 1, 2 e 3, eles destacam: no primeiro, a educação à distância será oferecida por instituições especificadamente credenciadas pela União. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de diploma relativos a cursos de educação à distância. As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino. Também a gente tem um inciso 4. Então, esse inciso 4, ele contém 3 itens que nós vamos estar destacando agora. Dentro desse inciso 4, fala que a educação à distância gozará de tratamento diferenciado. Incluirá esses 3 itens: cursos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas e reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Continuando falando sobre a legislação da EAD, o artigo 80 da LDB de 96, ele trata apenas da educação à distância, de um modo geral, necessitando de um outro elemento regulamentador que torne essa modalidade mais compreensível. De forma, foi criado o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Esse decreto, no artigo 1, ele caracteriza a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Nesse decreto também, no artigo 1, inciso 1, ele diz que a educação à distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações de estudantes, estágios obrigatórios quando previstos na legislação pertinente, defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação, atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. No artigo 1 ainda, ele trata das tecnologias da informação e da comunicação, as famosas TICs. Então, essas tecnologias da informação e da comunicação são muito necessárias na educação à distância em função dessa modalidade de ensino ocorrer em espaços e tempos diversos, de modo a garantir que a interação com o professor seja mediada por uma combinação dos mais adequados suportes técnicos de comunicação. Então é vasto a questão das tecnologias de informação e comunicação. Então existem vários meios e esses meios contribuem para a educação à distância. Dessa forma, a utilização de diferentes tecnologias como auxiliares no processo de ensino-aprendizagem torna possível a oferta da educação à distância em vários níveis e modalidades de ensino, conforme o artigo 2 desse mesmo decreto 5.622 de 2005. No artigo 2, a educação à distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais: a educação básica, a educação de jovens e adultos, a educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes, a educação profissional, técnico de nível médio e tecnológicos de nível superior. O decreto trata da oferta e da caracterização da educação à distância, informa sobre a transferência e aproveitamento dos estudos de cursos ou programas presenciais. O artigo 3º, parágrafo 2º, bem como da certificação. Outro ponto que o decreto aborda é a avaliação da educação à distância. Por meio da avaliação, é possível analisar a forma como o estudante está se relacionando com os conhecimentos que estão sendo abordados. Neste aspecto, o decreto faz as seguintes recomendações em seu artigo 4º.
No artigo 4, então, ele fala da avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudantes e obtenção de diplomas ou certificado que dá no meio do processo, mediante a cumprimento das atividades programadas e realização de exames presenciais. No nosso caso, vocês fazem atividades programadas como quiz de atividade avaliativa da semana e realizam exames presenciais. Vocês já fizeram uma avaliação e irá no final da nossa disciplina fazer uma nova avaliação. Os incisos 1 e 2, eles têm os seguintes destaques. Os exames citados no inciso 2 serão elaborados pela própria instituição de ensino, credenciada segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico do curso ou programa. Os resultados dos exames citados no inciso 2 deverão prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação à distância. Em outras palavras, você precisa participar de todas as atividades avaliativas programadas no curso, sejam elas presenciais e ou virtuais. Deve também realizar as provas e testes ou exames presenciais que são obrigatórios. Como já citei, a cada semana nós temos uma atividade avaliativa e um quiz para teste e uma atividade avaliativa, todos os dois para valorização em pontuação. E além disso, nós temos nossas provas presenciais, que são 2, totalizando com todas as atividades e participação do aluno na disciplina 100 pontos. Então, obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina e bons estudos.